Comunista responde a pergunta: o capitalismo deu certo? Vamos ver o que a comunista acha disso. É pouco. Entendi. Eu consigo explicar, por exemplo, se eu... Não sei, eu acho que daria até pra fazer uma live sobre essa... Pegar a thread essa, e ponto a ponto. E pontuando. Legal. Porque assim, eu consigo entender esses pontos a partir da história de Cuba e como é que um país que sofre tantos embargos, ele consegue ter problemas tão visíveis. Agora, eu não consigo entender um país em que o capitalismo age abertamente, que é um império, inclusive é o retrato do mundo, que vende e produz coisas como Hollywood, por exemplo. O way of life americano. Exatamente. Consegue ser um país onde que tem pessoas comendo rato. Você joga entrevista na CNN. Lembrei daquela famosa piadinha, né? A pessoa manda mensagem no direct da mina e fala assim, ó: ô gatinha, você come rato? Quer dizer, a ideia é falar assim, ele pergunta: você come rato? Porque a ideia é a mina falar assim: comer rato? Aí ele responde: porque você é uma gatinha. Só que aí ele manda: você come rato? A mina responde: como rato sim. Aí ele fica: como é? Você come rato? Você come rato? Que história é essa que você come rato? É mais ou menos assim. Pô, Estados Unidos, né? É tão massa, mas estão chutando as pessoas dos hotel, né? Dos hospital, né? Estão jogando na rua. Tem entrevista de crianças falando. Você tem uma população crescente extrema de pessoas sem casa. Você tem pessoas se matando porque não tem acesso à saúde. Cara, um sabe país que se for pro médico, os caras que moram no carro, $10.000, estaciona um carro que nem funciona mais, compra um carro, uma lata velha, estaciona na rua e é ali que ele vai morar. Como explicar os Estados Unidos tendo o poderio e não ter, mais uma vez, isso é importante, nada impedindo dele dar certo, por assim dizer? Como é que ele produz uma população extremamente desnutrida, como acontece lá, com falta de produtos básicos, como acontece lá? Como que eles conseguem, ao mesmo tempo que a população sofre com isso, fazer um plano em que era gasto mais de 80 milhões para poder prejudicar Cuba, por exemplo? Exatamente. E é o mesmo país que gasta trilhão com guerras pelo mundo, né? Sabe? É uma inversão de prioridades. E aí eu chego em uma conclusão, Vilela, que isso não é o capitalismo dando errado. Quando falam que o capitalismo deu certo, eu concordo. O capitalismo dando certo é o que a gente vê. Ele foi produzido e pensado para existirem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Isso é o sistema dando certo. Agora, se você pensa um modelo que ele tenta e ele tem como intuito construir um novo sistema de produção, onde que ele não é baseado no lucro, e sim na demanda das pessoas em relação ao que precisam, ou que querem, enfim, mudar essa lógica de produção. Cara, é simplesmente um passo muito maior do que a gente pode imaginar, sabe? Então, eu vejo os Estados Unidos, o Brasil com a Cracolândia, modelos de capitalismo que deram certo, sem ter empecilho nenhum, sem ter embargo nenhum, sem ter nada que impeçam eles de crescerem de uma maneira livre, sabe? Então, quando eu olho para Porto Príncipe, Haiti, Jamaica e olho para Cuba, eu consigo enxergar dentro de Cuba um modelo que tenta acertar. Apesar de tem dados várias para embasar questões. isso. Você compara o IDH, a mortalidade infantil, o que o pessoal crítico fala é que não dá para acreditar porque quem fornece os dados é o próprio governo. Mas isso é uma informação curiosa, porque todo governo é que fornece dados no mundo inteiro, pô. É ou não é? Ou vocês foram entrevistados pelo sistema de pesquisa do FBI? É sempre o governo que dá dados. Aí não dá para acreditar em nenhum governo, então. Parte disso. Pois assim, uma thread no Twitter, com todo respeito ao cara que fez, não o conheço. Eu falei porque viralizou muito. Sim, mas ele consegue passar talvez a visão que ele quis passar, mas uma thread de Twitter é muito raso para entender Cuba. Olha o tempo que a gente está aqui, a gente não pincelou um milésimo do que precisa ser pontuado para entender Cuba, até porque a gente nem sabe isso, eu muito menos que a Laura. Eu convido as pessoas, é uma publi, mas não é, mas eu convido as pessoas a assistirem os vídeos que eu produzi lá, assistirem os vídeos do Mundo Sem Fim, que foram muito completos, que foi o que
despertou interesse em ir pra Cuba. Exato, porque assim, ó, até a Laura fala isso em determinado vídeo desses, que ela fala assim que no segundo dia em Cuba, ela perdeu um pouco da romantização que ela tinha. Eu também acho que existe uma parte da esquerda que romantiza muitas coisas, né? Porque Cuba é top, maravilhoso. Eu acho que eles são, dentro das limitações, eles têm resultados indubitavelmente relevantes. Mas eu gosto do pé no chão, de falar, olha, tem problemas. E esses canais que foram lá, o Mundo Sem Fim fez isso, né? Que é de falar, olha, gente, é assim que é assim que funciona, é isso que tem, é isso que não tem. Não fica pensando que isso aqui é um paraíso. Porque não é, definitivamente. Por quê? Porque existe uma superpotência, a superpotência global, lutando para que isso aqui não seja um paraíso, lutando para que isso aqui seja uma desgraça. Então, é preciso ter essa compreensão. Mas, baseado nessa compreensão, entender que, mesmo diante dessa dificuldade, os caras estão tentando e estão conseguindo números relevantes para mostrar que, olha, existem modelos diferentes do que os Estados Unidos querem forçar o mundo a ter, e se a gente tivesse a plena liberdade de poder viver esse modelo como a gente está pensando, os resultados poderiam ser extraordinários, tal qual a China tá aí para mostrar pra gente, né? A Laura soltou alguns, vai soltar mais. O meu já acabou, foram 13, 14 vídeos, já tá tudo no ar. Os seus são quantos vídeos e que falam os vídeos? Então, o primeiro foi eu chegando, foi as primeiras coisas que eu tive em Cuba. E aí, uma questão é que eu tava com uma visão extremamente romântica no primeiro dia. Então, ao longo dos vlogs, vocês vão vendo que eu vou me tornando também mais ácida em relação a algumas questões. Percebo mais as paradas. Mas, assim, eu acho que o grande ponto alto é as entrevistas. Assim, é uma parada que eu tenho muito orgulho de ter feito. Porque a gente consegue ver mudanças de pensamento, mudanças de ideias, assim, tipo, diferentes ideias dentro do... E consegue entender visões. E esse choque que a gente tem, igual eu te citei, por exemplo, a Cracolândia, você falou, é um outro modelo de liberdade, eles veem... Isso é muito real. Como que explica para um cubano que no Brasil, se você não tiver dinheiro, você não estuda? Não, é sério, é literalmente isso. Não existe essa realidade. Se você não tiver dinheiro, você não estuda. E isso é uma realidade até para escolas públicas, tá? Porque quando se pede material escolar, que a família carente não tem dinheiro, você tá dizendo não para aquela criança ali. Isso é extremamente brutal, só que pra gente foi normalizado. Isso é tratado como normal. Andar na rua e ter pessoas passando fome é tratado como normal. Também, foi criado uma galera que, tipo assim, foi criado um senso comum na gente que produz com que a galera normalize o fato de que um grupo de pessoas moram e sejam mortas pela polícia, enquanto uma criança que é morta num condomínio não é vista dessa forma. Exato, inclusive no vídeo que a gente reagiu aqui, do Tarcísio falando sobre o lance de escola militar, que é basicamente colocar a polícia da reserva dentro de escola, tem alguns comentários de gente falando assim, que, pô, beleza, se não tiver polícia dentro da escola, vai acontecer violência. Então, tipo assim, na cabeça dessa galera, ele normalizou a ideia de que crianças devem ser tuteladas não por adultos, por polícia, tal qual bandido. Na cabeça dessa galera isso se tornou normal. Olha que maldade disso, né? O dia que eu decidi que eu iria me afastar completamente de outros campos que não fossem marxistas, nas minhas construções, não de diálogo, porque eu acho que a gente tem que dialogar com todo mundo, foi num dia em que eu entrei pra faculdade, foi literalmente no dia, porque eu fui ver como é que era um DCE. Eu nunca militei num DCE, eu nunca militei no movimento estudantil. Minhas movimentações sempre foram dentro da minha comunidade, em assentamentos também, junto de movimentos sociais. E aí a menina foi fazer uma fala que ela falou assim, não, porque olha só, meninas, hoje eu vou fazer uma fala que é revolucionária. E aí, sabe o que ela falou? Ela falou assim, todo homem é estuprador em potencial. Eu fiquei pensando naquilo e eu entendi o que ela quis dizer, porque em potencial todo mundo é qualquer coisa. Excelente. Só que eu cresci vendo os meninos de onde eu nasci serem tratados como tudo de ruim em potencial. Como bandidos em potencial, como ladrões em potenciais. Então eu levantei, porque eu sabia assim, não tem como ser revolucionário esse discurso. Revolucionário vai ser no dia que a gente conseguir ver essas crianças, as pessoas que eram como meus amigos, como médicos em potenciais, professores em potenciais, como... Porque a gente, sério, é feito uma estrutura em que a gente normaliza o fato de uma criança com um uniforme ser morta.
Quantas vezes, indo pra minha escola, tinha... Exatamente, e eu acho que nada mais revolucionário nos nossos tempos do que olhar para o cidadão pobre e vê-lo como um ser humano, sabe? Tentar tratá-lo com respeito. Porque pra desrespeitar é fácil, pô. A internet tá aí pra isso, né? O Twitter tá aí pra isso. Pra ficar desrespeitando os diversos grupos, isso aí tá fácil. Agora, pra tentar dar dignidade, principalmente pro menor, isso aí é mais difícil e isso aí não se quer fazer, né? Porque pra você dar dignidade pros menores, pra esses grupos menosprezados, você, primeiro de tudo, precisa compreendê-los. E compreendê-los é sair da sua bolha, sair de trás da telinha e ir até eles. Conversar com o favelado, conversar com o preto, com o pobre, conversar com as mulheres em situação, com as pessoas em situação de rua, para compreendê-los, porque é só quando você os compreende é que você é capaz de fato, trabalhar para que eles tenham dignidade. Porque o que a gente vê é um monte de gente do alto da sua sabedoria dizendo, tá aí porque quer, e não tentando compreender. Pô, a Laura aqui foi brilhante. Uma mata do lado, que o nome era Bruna, casos de pessoas mortas lá dentro. E a gente cresceu vendo isso como normal, como liberdade. Liberdade. Na minha cidade, que ela foi pensada para ser uma mão de obra, uma cidade dormitório para Belo Horizonte, é mais caro você entrar dentro da cidade, de onde eu moro até o centro da minha cidade, do que para Belo Horizonte. Porque ele foi pensado numa lógica que era pra gente ir trabalhar lá e gastar lá. Era só pra gente ir dormir na nossa cidade. Então, assim, me desculpa se as pessoas que estão assistindo têm uma visão muito romântica de que a gente vive em uma democracia pura, que não existe contradições, mas, sendo bem sincera, eu vejo que a gente vive em uma ditadura que não é explícita, que tem Hollywood, que tem produções que não mostram isso. Se eu fosse fazer uma thread em vários lugares, igual, por exemplo, na Cracolândia que eu fui hoje, no Rio, e mostrasse, eu tenho certeza que uma pessoa que vive em outros países iriam ficar completamente absurdadas, dúvida, sabe? A gente se acostumou com um absurdo. É isso. Isso é uma coisa que me deixa triste mesmo. E a gente se acostumou porque, de novo, a gente foi ensinado a moralizar essas coisas. Ah, o cara que tá te pedindo, não dá não porque ele vai beber. A gente vai moralizando, porque nessa ideia da moralidade, a gente obviamente sempre julga se achando numa posição superior, e aí é muito mais fácil de falar, não dá não porque ele vai usar pra beber. É sempre uma posição de moralismo que coloca quem tá julgando numa posição superior pra que ela seja mais fácil pra ela lidar com o que ela tá fazendo, que é aceitar que as coisas são como são. Enquanto isso, quem deve ser questionado, que é a classe política, tá aí de boa, fazendo vários nada, quando muito surgindo aí uma classe nova para dizer, temos que cortar gastos. Mas é isso, se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia.